27 de novembro de 2020, hoje é a sexta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Muito bom dia, meus irmãos. A liturgia dessa sexta-feira nos apresenta o Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos do 29 ao 33. Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Meus irmãos, minhas irmãs, sempre nesta última semana do ano litúrgico, a 34ª do Tempo Comum, a liturgia nos apresenta textos escatológicos que nos apontam e nos levam ao fim dos tempos. Jesus, nesse evangelho, vem nos falar dos sinais dos tempos. De fato, quando olhamos a figueira e as árvores de maneira geral e vemos nelas o surgimento de brotos, nós sabemos que o verão está próximo. Sabemos muito bem no olhar a natureza e olhar, de fato, o que ela prevê nos acontecimentos temporais. Mas por que será que nós não olhamos a nossa história, a nossa vida? E também os acontecimentos de maneira geral, não só os naturais, mas os outros acontecimentos do mundo, e nós também não conseguimos enxergar que, de fato, o mundo tem esquecido de Deus. E que todas as coisas que Jesus preveu como sinais do fim dos tempos estão se cumprindo. Olhar para o mundo, meus irmãos, e perceber os sinais apontados pela Sagrada Escritura como os sinais derradeiros dessa existência, é um convite que nós recebemos de Deus para nos convertermos, para vivermos melhor, para amarmos mais, para aproveitarmos melhor a nossa vida e cada momento que Deus nos proporciona. Sabemos olhar os sinais dos tempos, da natureza, mas não sabemos olhar os sinais da nossa história e viver melhor do que de fato nós estamos vivendo. O Senhor nos convida, por meio desse texto evangélico, a olharmos para a nossa vida e percebermos o que Deus tem tentado nos dizer. Às vezes por meio de acontecimentos bons, às vezes por meio de acontecimentos ruins. Deus tem tentado mostrar algo para nós pessoalmente ou para nós na dimensão familiar, conjugal. Olhe para as dificuldades da vida. Às vezes, diante dela, nós lamentamos, murmuramos, reclamamos e queremos deixar a cruz, abandonar as cruzes. Mas o Senhor nos convida hoje, pare com isso. Olhe para as suas dificuldades e para os acontecimentos em geral e perceba com o olhar de sabedoria o que os acontecimentos e as coisas boas e ruins têm tentado nos ensinar. Às vezes é Deus nos convidando a uma mudança, a conversão de maneira geral. Que nós estejamos atentos, meus irmãos, efetivamente aos sinais que Deus coloca em nossa história, na nossa caminhada, por meio dos acontecimentos pessoais ou familiares. E também os sinais dos acontecimentos do mundo de maneira geral. É tempo de voltarmos para o Senhor. É tempo de repararmos as coisas que não foram construídas de maneira promissoras. É tempo de tamparmos as brechas que nos torna mais vazios,
ou seres humanos não perfeitos. É tempo de crescermos. Que Deus nos ajude. Um final de semana cheio da sabedoria que vem de Deus. Que Deus os abençoe abundantemente. Força e coragem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembre-se sempre, Deus está no comando de tudo.